O seminário Energia Brasil +10, organizado pela Brasileiros Editora, traz reflexões sobre a matriz energética nacional. Aqui comigo, Altino Ventura Filho, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Existe algum risco de faltar energia no país, como apontam alguns especialistas? Nós estamos atravessando um momento de hidrologia desfavorável. O que é que significa isso? Tivemos pouca chuva no período úmido, os nossos reservatórios estão com um pequeno estoque de água, mas o sistema elétrico brasileiro, do ponto de vista de geração, considerando as hidrelétricas, considerando a geração térmica e as eólicas e os sistemas de transmissão em todo o país, tem condições de atender os mercados de 2014, até o final do ano, quando iniciará o período chuvoso de dezembro. Todas as avaliações feitas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro, que é um comitê que faz a análise da oferta e da demanda do nosso sistema, tem reuniões mensais com a coordenação do próprio ministro de Minas e Energia. Todos os estudos feitos sinalizam de que temos condições de atender às necessidades de energia elétrica brasileira do ponto de vista de geração, considerando todas as hipóteses hidrológicas que ocorreram no passado recente. Nós temos medições de vazões de mais de 80 anos em todas as nossas hidrelétricas. E para todas essas hipóteses hidrológicas que a natureza nos proporcionou, nós temos condições de atender o sistema elétrico brasileiro, as demandas do sistema interligado nacional. Sem racionamento? Sem racionamento. E qual que é o investimento previsto para o setor nos próximos anos? O Brasil precisa investir, o Brasil tem uma necessidade de cerca de 7 mil megawatts por ano durante os próximos 10 anos, isso do ponto de vista de geração. Isso é um programa imenso do ponto de vista de geração, na medida em que pode-se imaginar que essa necessidade deve exigir um investimento de aproximadamente quase $2 mil por quilowatt instalado, só na parte de geração e mais na parte de transmissão. O investimento no setor elétrico brasileiro não é o maior. Do total que nós vamos investir, apenas 25% é colocado em termos de energia elétrica, cerca de 10% em biocombustíveis, e o grande investimento, que é cerca de 70%, da ordem de 70% do total que nós vamos investir, é na área de petróleo e gás, em função da exploração do petróleo, do pré-sal. Esse é o grande desafio em termos de investimento que o Brasil vai enfrentar nos próximos anos. Há previsões de aumento na conta de luz? O governo já tem uma estimativa, uma ideia de quanto seria esse aumento? Não, nós estamos atravessando uma fase, como eu me referi, de hidrologia desfavorável, pouca chuva no nosso sistema, e nessas condições as usinas térmicas operam mais. E elas foram planejadas e são operadas exatamente para conviver com este momento de hidrologia desfavorável. Isso é uma coisa conjuntural que será superado. Se nós olharmos os próximos 10 anos, essas térmicas vão operar 1, 2 anos e os outros anos elas não operam, porque economizam combustível e nós usamos a água excedente que existe nos reservatórios, que vai ocorrer, certamente. Então, neste momento em que essas térmicas estão gerando, esse combustível, que é caro, tem que ser pago pelos consumidores. E isso é a regra do nosso setor. Então, desta forma, esse custo do combustível ele será repassado aos consumidores nos próximos anos, conforme a regra do modelo institucional do setor elétrico brasileiro. Para alguns analistas do setor elétrico, a redução da conta de luz ocorrida em 2012 foi um erro do governo, não deveria ter acontecido. Como é que o Ministério vê essas declarações? Veja, a decisão de redução da conta de luz com o fim das concessões das hidrelétricas é algo que tem um significado muito mais profundo e tem que ser olhado sob a visão de médio e longo prazo. Quando uma usina hidrelétrica está com seus investimentos amortizados, como nós chamamos, ou seja, todo o custo para instalar a usina foi devidamente pago, seja os financiamentos, seja o investimento dos agentes, esta usina tem um custo para produzir energia muito baixo, que é o custo da operação e manutenção. Então, nesse sentido, esta usina hidrelétrica, pela nossa regra, ela retorna à União, porque o potencial hidrelétrico é um bem da União.
E esta usina, depois de ser paga, esses investimentos, que foi paga pelo consumidor, ela, com essa decisão, é no sentido de que as tarifas de energia têm uma redução. O consumidor passa a ter uma energia de muito mais baixo custo. Se nós olharmos um pouco longo prazo, para dar um exemplo do que isso significa, quando o Brasil, daqui a 20, 30, 40 anos, tiver todo o potencial hidrelétrico construído e aproveitado e amortizado, mais ou menos 50% da energia elétrica que os brasileiros vão usar nesse longo prazo terá custos de energia muito baixos, da ordem de 20% do custo internacional. E esse custo será repassado, esse benefício, para os consumidores, de tal maneira que o Brasil é um dos países que tem uma perspectiva concreta de ter uma energia elétrica de baixo custo, um insumo extremamente importante, o que vai dar uma grande vantagem comparativa para o Brasil. Então, a decisão de reduzir o custo das usinas amortizadas, isso é uma decisão correta, passar para a sociedade através do benefício de redução da tarifa, e essa decisão foi tomada numa parcela das usinas que tinham a sua concessão concluída. Nos próximos anos, nós teremos novas usinas que vão vencer as suas concessões, e essas usinas, de acordo com a legislação brasileira, a nossa lei, certo, se transformarão em cotas para as distribuidoras, transferindo para a sociedade um benefício que é a redução da energia elétrica para todos os consumidores, seja os consumidores residenciais, seja os consumidores industriais, o que permitirá ao Brasil utilizar a energia elétrica no seu lazer, nas nossas residências e na nossa indústria de uma forma bastante competitiva, com uma excelente inserção internacional da nossa economia. Cada vez que acontece um apagão, como aconteceu em fevereiro, dizem que o sistema elétrico brasileiro é falho. O que falta para o sistema elétrico brasileiro ganhar uma maior confiabilidade? Esses eventos chamados de apagão, que é até uma denominação um pouco imprópria, mas é essa que tem sido utilizada para a sociedade, isso são acidentes que ocorrem no sistema elétrico. Isso acontece em todos os lugares do mundo. E no Brasil, em particular, que é um país continental, nós temos mais de 100 mil quilômetros de linha de transmissão, então o índice de acidentes é muito baixo em relação à média internacional. O nosso sistema é dimensionado adequadamente, o que não significa que não vai ter esses eventos, porque ocorrem em todos os lugares do mundo. No caso brasileiro, como nós temos uma fonte hidrelétrica que é a predominante, temos uma vantagem quando ocorrem esses eventos, que é a recuperação da energia se faz em questão de algumas horas só, ao contrário dos sistemas do primeiro mundo, que são sistemas térmicos. Ficaram famosos alguns blackouts que aconteceram, por exemplo, em Nova York, ficou 2 dias sem energia. A recuperação é muito mais lenta. Então, nós usamos um critério que dá uma robustez e uma confiabilidade satisfatória para o sistema elétrico brasileiro. Claro, se a sociedade deseja ter uma segurança maior do que a que nós temos, que já é suficientemente elevada, isso vai significar que a energia vai custar mais caro. E não vale a pena fazer esses investimentos adicionais, duplicar linhas de transmissão para dar uma confiabilidade mais elevada do que a que nós temos, que é suficientemente satisfatória para atender às necessidades brasileiras.